Quando a gente pensa no cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse, o que vem à mente, hein? Geralmente algo bom, né? Talvez Cristo, o Evangelho se espalhando pelo mundo. Mas, e se essa ideia, que é tão comum, não for bem a história toda? E se o texto bíblico estiver, na verdade, nos alertando sobre um engano? Um engano muito poderoso e muito bem disfarçado. É exatamente isso que a gente vai investigar. Então, a grande pergunta que vai guiar nossa análise é essa. Afinal, o que o cavalo branco do Apocalipse realmente representa? Porque, olha, entender quem é esse primeiro cavaleiro é a chave para decifrar toda a sequência de eventos que vem depois. E a resposta pode virar de cabeça para baixo o jeito de enxergar o livro do Apocalipse. E aqui já temos a primeira grande pista. Pensa bem, numa sequência de eventos que a gente espera que seja catastrófica, o primeiro cavaleiro não chega trazendo guerra e destruição. Isso é, no mínimo, estranho. É algo que deveria acender um alerta e nos forçar a olhar mais de perto. Vamos então mergulhar nos detalhes desse conquistador tão inesperado, porque como a gente vai ver, cada elemento da aparência dele é uma peça crucial para desvendar esse mistério. Ok, vamos direto ao texto. O cordeiro abre o primeiro selo, e o que surge? Um cavalo branco. O cavaleiro que o monta tem um arco, ele recebe uma coroa, e a missão dele é sair vencendo e para vencer. Numa primeira leitura parece até algo positivo, heróico, não é? Mas vamos analisar cada detalhe com muito cuidado. E o que é realmente interessante aqui é o que a gente não vê na cena. A arma é um arco, não uma espada. Um arco pode conquistar a distância, sem um confronto direto, corpo a corpo. O texto não fala de batalha, não fala de sangue, mas fala de conquista. Que tipo de conquista é essa que acontece sem luta? Então, o ponto crucial é este. Se a conquista acontece sem uma batalha física, ela deve estar acontecendo em outra esfera. Não é uma vitória pela força bruta, é uma vitória pela influência. É uma conquista de mentes e corações. E a análise não para por aí, não. O próprio texto e outros livros da Bíblia nos dão mais pistas para a gente montar esse grande quebra-cabeça. Olha só este detalhe que muita gente deixa passar. A coroa foi dada ao cavaleiro. O que isso quer dizer? Que ele não a possuía por direito próprio. A autoridade dele foi recebida, foi permitida. E isso faz toda a diferença, porque o diferencia de uma figura com poder divino e inerente. E aqui está a peça que conecta tudo. O próprio Jesus, lá em Mateus 24, deu a sequência dos eventos do fim. E qual é a primeiríssima coisa sobre a qual ele adverte? O engano? Cuidado para que ninguém os engane. A ordem que Jesus estabelece é claríssima. Antes de se ouvir falar de guerras e rumores de guerras, o primeiro e principal perigo é o engano religioso. E quando a gente volta para Apocalipse 6, o que a gente vê? O padrão é exatamente o mesmo. O primeiro cavalo conquista de forma sutil e só depois o segundo cavalo, o vermelho, vem para tirar a paz da terra. A sequência bate perfeitamente com o aviso de Jesus. Para ter certeza absoluta, a melhor forma de identificar uma imitação é colocando ela lado a lado com o original. Então vamos comparar o cavaleiro de Apocalipse 6 com a descrição de Cristo lá em Apocalipse 19. A comparação deixa a diferença gritante. O cavaleiro de Apocalipse 6 tem um arco. Cristo, em Apocalipse 19, tem uma espada afiada que sai de sua boca. O cavaleiro recebe uma coroa. Cristo tem muitos diademas. Fica claro, não é? Um é uma imitação, projetado para se parecer com o verdadeiro, mas sem os atributos de poder e autoridade divina. Tá, mas por que tudo isso importa hoje? Porque esse cavaleiro não é só uma figura antiga, ele representa um sistema que está em plena atividade. Vamos ver como isso se manifesta no nosso dia a dia. Com base em toda a evidência, a gente pode concluir. O cavalo branco simboliza um movimento espiritual que parece bom, que usa uma linguagem religiosa e conquista muitos seguidores, mas que, no fim das contas, não leva à verdade. É uma falsificação. Sabe como isso aparece? Naquelas mensagens de autoajuda e positividade com uma roupagem cristã, mas que evitam o centro da mensagem, o sacrifício, a cruz, a redenção. Ou então se manifesta como um evangelho fácil, sabe? Que oferece todos os benefícios da fé, mas sem a necessidade de uma mudança de vida, de abandonar o pecado. Uma fé de conveniência. E, finalmente, aparece naquelas promessas de prosperidade e sucesso que conquistam multidões, mas que não produzem a transformação de caráter que é a marca de uma fé genuína. Conquista,
mas não salva. E isso nos leva a uma verdade fundamental. A ameaça mais perigosa raramente é o erro óbvio, escancarado. Não. É o erro que se parece muito com a verdade, que se disfarça de amigo e soa bem aos nossos ouvidos. Então, qual é a grande lição? O que o primeiro selo de Apocalipse nos ensina para os dias de hoje? A lição é esta. A primeira grande batalha do fim dos tempos não é lutada num campo físico com exércitos. Ela acontece no campo da mente e do espírito. O primeiro ato do drama do Apocalipse é um ato de engano em escala global. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se a falsificação é projetada para ser quase idêntica ao original, a única defesa é conhecer o verdadeiro perfeitamente. A questão, então, não é apenas o que está por vir, mas como estamos nos preparando agora para conseguir discernir a verdade do engano.